Olá, eu sou o Fábio Aristimuny Vargas, sou autor de um livro sobre palíndromo chamado Ararahara, e eu vim aqui fazer o desempacotamento, ou unboxing, como chamo, desse livro, que tem por título Ararahara, Antologia de Palíndromos, Ensaios sobre a Palindromia. Então vamos lá, vamos ao desempacotamento do livro. Aí está. A ideia de fazer este unboxing ou desempacotamento é que o livro ainda não está no site à venda pela editora, mas vai estar em breve, né? O que parece ao longo desta semana. E tem muita gente curiosa pelo livro. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para divulgar o livro e dar a conhecer, especialmente aos autores e quem mais está interessado em palíndromos. Então, como vocês podem ver, é um livro com duas capas. Vejam, ele tem dois lados. De um lado, o ensaio sobre a palindromia, e do outro, a antologia de palíndromos. Para esclarecer, porque é bom ser didático nessa hora, palíndromo é uma palavra ou frase que você lê de trás para frente e fica igual, como o nome do livro, né? Ararahara, você lê de trás para frente, fica igual, isso é um palíndromo. Então, SOS, osso, asa, são palíndromos. Assim como uma frase muito famosa em língua portuguesa, que é socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. São todos palíndromos. Então, o que eu fiz foi reunir palindromistas para compor a antologia de palíndromos, e depois escrevi um tratado, né, uma teoria geral do palíndromo, poderia ser o título também, e no fim foi um ensaio sobre a palindromia, tratando da técnica, da história, do afazer palindrômico. Então, essa é a proposta do livro. Então, vamos abri-lo. A parte é meio difícil, para não ficar constrangedor, vamos usar aqui um estilete, né, para facilitar a vida. Muito bem. Como vocês podem ver, acompanha o livro esta cartelinha aqui, ó, com o nome dos autores todos que integram a antologia. São 49 autores, ou, de um modo palindrômico, 7 vezes 7. Tem uma cartelinha que a editora incluiu no livro, que pode ser usada como marca-página, né? Vamos deixar aqui fora. Então, o livro tem duas capas, antologia de um lado, ensaio do outro, e a lombada segue a mesma lógica, né? Antologia de palíndromos, Ararahara, ensaio sobre a palindromia. Então, você pode girar e observar aí aqui o símbolo da editora, a editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, uma editora universitária. O livro vem acompanhado de um marca-página. Então, vamos ver o livro, né? Nós temos dois lados, o ensaio e a antologia. Vamos começar pela antologia de palíndromos. Uma antologia é uma reunião de autores que tratam de determinado tema. Eu já tenho experiência em realizar antologias, mas sempre antologias de poesia, que eu sou da área de literatura. E como palindromista que sou, resolvi um dia fazer antologia de palindromistas. Então, eu parti das duas vertentes, né? Minha vertente literária e a minha vertente como palindromista. No caso, a minha perspectiva, porque cada um tem uma perspectiva diferente sobre o que é o palíndromo, para que serve, como usá-lo, né? Se é que tem uma perspectiva utilitarista a respeito disso. E a minha, no caso, é o entendimento de que o palíndromo pode ser usado como um instrumento da literatura. Assim como existe o soneto, né? Existem formas fixas na poesia, assim como existe o conto, o romance, diferentes gêneros textuais em literatura, eu entendo que o palíndromo é um gênero possível que pode ser usado e tem muita afinidade com a literatura. Então, para compor a literatura, eu convidei palindromistas, que têm essa mesma perspectiva que eu ou não, né? E literatos, escritores, que usam o palíndromo, né? Não só escritores, mas quadrinistas também, músicos, pessoas das artes que usam o palíndromo como uma ferramenta, como um meio de expressão.
E do outro lado, eu chamei palindromistas que têm outras perspectivas. Tem gente que entende que o palíndromo é um instrumento de humor, tem gente que entende que o palíndromo é um passatempo, né? Uma ferramenta da ludolinguística, tal como o caça-palavras, palavras cruzadas. Tem gente que entende que o palíndromo pode ser usado como um mecanismo esotérico, né? Ou seja, usado para a predição do futuro, tal como jogar Sting, jogar as runas, tirar as cartas. Enfim, eu chamei os palindromistas com perspectivas diferentes da minha para compor a antologia. E também chamei escritores e pessoas de outras áreas, né, músicos, para compor a antologia, que tenham feito uso do palíndromo, né, para integrar a antologia. E aí está. São 49 autores no total. Vou mostrar e falar um pouquinho deles, né? Aqui do lado da antologia. Depois a gente vira e vai falar do ensaio. Então, aqui, ó, a orelha do Luiz Fernando Veríssimo, muito gentil, muito generosa a orelha dele, agradeço 1000 vezes por essa orelha, tão bacana, tão generosa, com que ele nos brinda. Então, aqui nós temos o lado da antologia, aqui o índice, né, o sumário, os autores todos. Aqui uma epígrafe do Malbatar, que é um matemático, que tratou do palíndromo, um livro dele chamado Matemática Recreativa. Ele apresenta o palíndromo como um instrumento pedagógico a ser usado em sala de aula. E aqui a dedicatória da antologia ao Rômulo Marinho. O ensaio tem outra dedicatória, né? Rômulo Marinho, que eu considero historicamente o nosso maior palindromista. Rômulo Marinho já falecido, mas a quem eu tive a honra e o prazer de conhecer virtualmente. Nós trocamos e-mails, comprei o livro dele, ele mandou autografado, sempre muito gentil, muito generoso. Então eu dedico a ele a memória do Rômulo Marinho, que integra a antologia também, né? A antologia. Consegui a autorização dos familiares. Aliás, tem vários autores que já não estão entre nós e que compõem a antologia e cuja autorização eu tive de familiares, né? Então, desde já agradeço a todos aí por terem aceitado o convite para integrar a antologia, né, em nome da memória do palindromista. Aqui o prefácio. No prefácio fala um pouquinho do fazer palindrômico e fala um pouquinho de cada um dos autores. Aqui um quadrinho da Laerte, em que fala de como se compõe o palíndromo, né? Eu falo um pouquinho de cada um, faço uma reflexão final para que o palíndromo. Aqui, ó, são 49 autores, ou seja, 7 vezes 7, ou seja, uma numeração também palindrômica. E aqui estão os autores todos, repetindo aquela cartelinha, né? Então, a editora que teve a ideia de fazer a parte, colocar, abrindo o lado da antologia no pacote. Então, vejam, estão aqui os autores todos. Não vou mencioná-los aqui, a gente vai ver um por um, tá? Vou falar os nomes aqui um por um pouquinho de cada um, só para ter uma perspectiva bem ampla mesmo, bem panorâmica. Aqui o Adriano Vale, de Brasília, que à época da organização da antologia, ele era 11 vezes campeão brasiliense de xadrez. Um enxadrista palindromista. E ele é autor desta pérola, Reler, a rigor eu quero girar e ler. Aqui a Ana Júlia, minha filha, com muito orgulho, que aprendeu a fazer palíndromos lendo o Rômulo Marinho, um livro que ela gosta bastante, vivia carregando. Hoje ela está com 10 anos, mas aí na foto ela estava com 7. E ela fez os primeiros palíndromos dela com 7 anos. E aí está, ó, Carlos, Sol Racha. Aliás, a antologia, o livro demorou quase 2 anos para ficar pronto, né? Então, de lá para cá surgiram muitos autores bons. Eu tenho conhecido vários no Twitter, em especial, e que infelizmente não integraram a antologia porque o espaço amostral mesmo é de 2018, no máximo 2019. Então, quando eu organizei a antologia, né? De lá para cá apareceram vários bons nomes que infelizmente não integram. Antônio Éder, quadrinista de Curitiba, que quando entramos em contato, ele fez questão de me dizer que não é palindromista, mas ele tem alguns quadrinhos geniais em que ele usa de forma expressiva o palíndromo nas imagens, né? Então, colocamos 2 aqui, bastante interessantes.
O Antônio José Carvalho, Antônio José de Carvalho, com quem eu mantive bastante contato por e-mail e que infelizmente faleceu durante o processo de composição do livro, né? E depois eu consegui contatar a família, e a família gentilmente acatou aí os desígnios, os desejos do Antônio José Carvalho e me deu autorização para incluí-lo. Inclusive, a participação dele já estava toda acertada, né? Então, uma honra tê-lo aqui. Então, vejam, 7 capacetes, entre outros. Aparício Torelli, Aparício de Brinkerhoff Torelli, o famoso Barão de Tararé, que é um título falso, autodesignado por conta de uma guerra da Revolução de 30 que não aconteceu. Jornalista gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, muito famoso. Então, o Barão de Tararé também compunha palíndromos, ele publicava no seu jornal Amanhã. Ele escrevia no jornal Amanhã, do Rio de Janeiro, e ele criou um jornal de sátiras, um jornal de humor chamado Amanhã, e ele, a certa altura, criou, se não me engano, em 1948, ele criou uma seção de palíndromos, né? Então, aqui, ó, assim aí a missa. Arnaldo Antunes, compositor, músico, poeta, artista visual, tem este palíndromo que compõe o livro Dois ou Mais Corpos no Mesmo Espaço, né? Rio Ir. Então, eu convidei, ele gentilmente aceitou o convite também. Então, vejam que o palíndromo como meio expressivo na música também, nas artes visuais. O César Miranda, que é o nosso representante do Norte, né? Ele vem do Tocantins e ele mora em Brasília, mais um brasiliense aí. E é escritor e bancário, e ele tem várias composições com um tom bastante coloquial, parecem falas, parecem diálogos, né? Ed Fel e Fed, por exemplo. Chico Buarque, que também muito gentilmente acatou o convite, né? Aceitou o convite para compor a antologia. Eu contatei por meio... É até engraçado essa história, né? Depois eu conto melhor numa live. Mas, enfim, eu acabei contatando por meio do seu agente de comunicação, que é o Mário Canivello, que me pôs em contato, ele fez todo o contato aí, o Chico aceitou, né, gostou de participar. Eu perguntei se ele tinha outros palíndromos, ele disse que tinha, mas perdeu. E daí eu incluí esse palíndromo, a Reagan Sibarita Tira Bisnaguereta, que fez história nas páginas do Pasquim em 1986. Muitos palindromistas apontam o palíndromo do Chico como sendo o início do seu interesse pela palindromia. Então, o Chico publicou esse palíndromo no Pasquim em 1986 e fez muito sucesso, né? Aí, depois que a gente entrou em contato, ele assinou o contrato para participar do livro e tudo mais. Não me veio o livro, essa gente dele tem um palíndromo lá. Então, eu estou super curioso para saber dele, se a nossa conversa e o convite para participar da antologia não teria influenciado a voltar à palindromia, né? Como diz o Fraga, a palindromia que me tem de regresso. Quero saber do Chico um dia essa história aí. O jornalista e professor livre-docente da ECA, na USP, Cláudio Júlio Tognoli, que publicou um poema com vários palíndromos, né? E aqui eu trouxe alguns versos desse longo poema. A senadora, sim, missa, roda nessa. Clélio Lemos, que mora em Minas Gerais, vem da Bahia e mora em Minas Gerais. Habitar-Ati, Bahia. Dilênio Cruz, outro baiano, que é desenhista, também é um palindromista que está aí na atuação há vários anos. Nós nos conhecemos virtualmente desde a época do Orkut, né? Nós criamos e mantínhamos uma página no Orkut chamada como é que era? Palíndromos e Palindromania, onde nós fazíamos desafios, né? Fazíamos palíndromos com os nomes das pessoas. Depois publicamos um panfleto numa feira literária em São Paulo, o nosso grupo lá
do Orkut. Então, ele é uma das pessoas com quem eu tenho um contato há mais tempo no âmbito da palindromia. E ele tem ultimamente ele tem tido umas composições excelentes, né? De lá para cá, desde que a gente organizou até aqui, ele já tem várias outras composições que não entraram. E, aliás, esse comentário vale para vários dos palindromistas que estamos vendo aqui. Aí ele ri, verso, reverso, revire, leia. Eno Teodoro Vanck, outro grande palindromista histórico, a ele está dedicado o ensaio. Outro grande palindromista histórico, né? Falecido em 2001. Ele era escritor e poeta, e ele é autor de uma obra emblemática chamada O Livro dos Palíndromos, muito difícil de achar. E ele tem mais de 3.000 palíndromos compostos, né? E aqui um deles, A Barba Tá Braba. Estevão Azevedo, com quem já tive o prazer de conversar numa das Evil Lives. Estevão Azevedo, que é editor e escritor, ganhou o prêmio de melhor livro do ano, né, melhor romance do ano, no Prêmio São Paulo de Literatura de 2015. Ele é de Natal e vive em São Paulo. O medo voa no ar, é Temer remeter ao novo demo. Então vejam que a crítica política é também um fator, um elemento que permeia a produção de vários palindromistas que integram a antologia e também não, né? A palindromia em geral. Aqui eu, Fábio, escritor, tradutor, professor, advogado, moro em Foz do Iguaçu. Aqui, em homenagem a São Paulo. É pauta toda semana lá na mesa do Tatuapé. Aqui o Fraga, nosso grande amigo e colaborador, grande palindromista, geração de 86, como eu gosto de chamá-lo, né? Então, na geração de 86, junto com o Chico Buarque, que publicou em 86 seu palíndromo no Pasquim, tem o Vivaldi Moreira, escritor mineiro, o Roto Lara Rezende e o Fraga. Né? Fraga é um veterano na palindromia. Então, jornalista, humorista, frasista, vive em Porto Alegre e ele tem um estilo muito peculiar. Ele escreve homenagens palindrômicas, né? Eu até já disse isso para ele. É fácil, não é que é fácil, é identificável o texto do Fraga, porque ele tem um estilo muito peculiar, ele tem uma voz autoral, que é bastante louvável. Reza a letra, o papel é papo, arte e lazer. Para o amigo Miran, editor da revista Gráfica. Francisco dos Santos, escritor e editor, que vive em São Paulo, originário do Mato Grosso. Eu sou do Mato Grosso do Sul, ele do Mato Grosso, originário, né? E ele, escritor também, é um desses escritores que usam o palíndromo como recurso expressivo. No caso, Adorara o Roda. Gavi Marcondes, do Rio de Janeiro, médica, poeta, artista visual, tem mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é autora de poemas de um verso, né, chama de monóstico anacíclico, como este: o som sem eco, você mesmo só. Geraldo Vidigal, jurista, internacionalista, colega, jurista internacionalista, meu colega de faculdade, meu calouro de faculdade, hoje doutor, vive na Holanda, também é autor de palíndromos, e aqui nós temos alguns deles. Alargam a tua pauta magra lá. Alargam a tua pauta magra lá. Giba Assis Brasil, um palindromista fenomenal, fez sucesso numa Evil Live recente que eu convidei. Montador e professor de cinema, cineasta, também do Rio Grande do Sul. Aqui, alguns palíndromos da época, né? E eu já sei que ele tem milhares de outros e todos muito bons, né? Essa aqui foi a seleção que eles mandou à época. O número parecerá, porém, 1. Gilberto Yuji Irabayashi, uma pérola de Curitiba, mora em Curitiba, funcionário público. Ele tem ele produz muito e
eu sempre estou chamando o Gilberto para participar das coisas, né? O Gilberto é um excelente palindomista, só que ele não se dá muito a conhecer. Espero poder contar com o Gilberto na live de pré-lançamento do livro. Só caravela no mar azul, remexi, parei lá. A rede caída, velada da levadia, cedera. Ali era peixe, merluza. Ramon a levara. Caos. O ator, escritor, humorista e roteirista Gregório do Vivier, que mora no Rio de Janeiro, também aceitou muito gentilmente o convite para integrar a antologia. O Gregório do Vivier utiliza o palíndromo como recurso expressivo para o humor, né? Ele não nega o seu ofício. Então, soluçar-me sem óculos, vejam só. O Guilherme Alberto Almeida de Almeida, meu colega de faculdade também, uma das pessoas que me introduziram a palindromia, embora eu conhecesse o palíndromo desde criança, né? Foi com um fanático pelos palíndromos como é o Guilherme, que eu realmente desenvolvi meu interesse na nossa época de convívio, na faculdade, nos primeiros anos profissionais, a gente trabalhou junto, né, alguns anos. Ele hoje é servidor público federal, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, de onde nós somos colegas, e mora em Brasília. É dele esta pérola aqui. Saudade, me dá duas. Ou esta outra, que é muito a propósito para a época de aniversário. Só parabéns, né? Barapós. Aí, num dia, eu mandei parabéns para ele, né? E ele me mandou, né? Essa daí. Só parabéns, né? Barapós. Aí eu respondi para ele: a farra, give you garrafa. Outro palíndromo. A farra, give you garrafa. Aí ele me responde: aí bebia. Nosso diálogo palíndromo. Guto Lacaz, artista plástico, arquiteto pela FAO, Guto Lacaz fez um livro que é um objeto de arte em que ele compila contas anacíclicas. Esse é o nome do livro, Contas Anacíclicas. Então, contas de restaurante com valor palindrômico. Né? Vejam aqui, ó, 26,62 foi o valor da conta. Então, ele juntou nesse livro de 2003, que é em si um objeto de arte. Heitor Isoda, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que é ilustrador, quadrinista, formado pela ECA, na USP. Ele produz, ele como quadrinista, ele tem um trabalho muito interessante, bastante vultoso em quadrinhos, e ele produz também quadrinhos com palíndromos, né? Luz, ar, amarelo, sol, era mar azul. Ele tem uma voz autoral muito forte, né? Muito intimista. Vejam, mais uma pegada, né? Nos quadrinhos, palíndromo nos quadrinhos, como já tínhamos visto o Antônio Éder. O Emetério, que é de Fortaleza e hoje ele vive em Toronto, no Canadá. E também tem uma atuação hoje bastante intensa no Twitter. Parnasianos, nunca me enganaram. Meter Bilac, calibre tem. Então, aqui um título e o palíndromo dele. Um quadrado palindrômico, uma ilustração dele, que também é ilustrador. Hugo Maciel de Carvalho, outro colega, outro amigo das antigas, também colega de faculdade. O Hugo é editor e tocou direito pelas letras. Ele é original de Minas Gerais e vive hoje em São Paulo. Psiu, querer eu quis. E aí ele põe uma emoticon. Essa é uma particularidade dele, né? Ele usa emoticon. Ivan Freire, outro palindromista das antigas, outro palindromista da velha guarda, digamos assim, que é de Salvador, mais um baiano, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mora em Florianópolis agora. Ame o Poético, Cite Poema. Ele é da minha antiga turma do Orkut, o Ivan. A Júlia, outra amiga, também palindromista, a Júlia fez a minha oficina de palíndromos na Casa das Rosas, eu já nem me lembro que ano que dei. Eu e o Guilherme.
Demos uma oficina de palíndromos, a Júlia e outros compareceram, né? E eu a convidei, junto com outros que produziram naquela época, né, para integrar a antologia. A Júlia hoje é curadora e pesquisadora, graduada em arte, história, vive em São Paulo, e é dela este aqui. Amor, eu quero mão. O amor, eu quero mão. Laerte, mais uma que adota o palíndromo com o recurso expressivo dos quadrinhos. A Laerte publicava, desde o começo dos anos 2000, quadrinhos palindrômicos, e eu ia compilando, mas eu não punha as datas. E aí, quando passei a organizar a antologia, eu a convidei, e ela gentilmente aceitou o convite, está aqui conosco. No caso, eu não encontrei na Folha de São Paulo, né? Porque eu ia salvando os quadrinhos, as tirinhas dela com os palíndromos, né? Mas eu não punha data. Eu pesquisei e não achei. Se alguém tiver essas informações, eu gostaria. Lê Crocodilo Sólido Corcel. Uma honra tê-la conosco, Lerte. Léo Cunha, de Minas Gerais, escritor, jornalista e professor universitário, graduado pela PUC Minas, mora em Belo Horizonte. É dele esta pérola, ao rock coroa, ao rock coroa. Lucas Verzola, escritor, autor de livros de contos, vive em São Paulo. Ramon me brada nosso pânico. Ícaro raciocina, posso nadar bem no mar. Luísa Amoroso, ilustradora, formada em arquitetura pela FAO, na USP, vive em São Paulo. Então, ela ilustra, ela também usa o palíndromo como temática nas suas ilustrações. A Tropa à Porta. Luiz Mors Cabral, professor de Bioquímica do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense, que tem tido também uma atuação bastante intensa no Twitter. Casado com Clara e pai do Nuno. Mora no Rio de Janeiro. Zé fez ato idiota, ou o ato idiota Zé fez. É quase um verso sotádico, que você pode ler na ordem inversa das palavras. Marta Lagarta, escritora, poeta e produtora cultural, escreve para crianças. Até o seu nome literário, né, remete a esse seu viés. A Marta Lagarta, ela traga, ela trama. Milor Fernandes, que publicou alguns palíndromos na sua coluna, tanto no Correio da Manhã quanto na Veja. Então, esses palíndromos que estão aqui são do Jornal do Brasil. Então, no caso, a agência que cuida dos seus direitos só pediu que nós tivéssemos cuidado de identificar a origem, né, onde foram publicados, porque é muita falsa atribuição, e fomos atrás, encontramos a confirmação no Jornal do Brasil, de 21 de dezembro de 2001. Este palíndromo, a grama é amarga, entre outros. O Fraga nos deu a notícia de que também havia palíndromos ilustrados do Milor Fernandes na Veja. Nós, em nossa pesquisa, não conseguimos localizá-los. Neuci Gonçalves, que vive em Resende, no Rio de Janeiro, é escritor, é poeta, é autor do livro Arquitetura da Palavra, em que ele dedica um capítulo ao palíndromo, dando uma boa contribuição à palindromologia, né, os estudos da palindromia. O medo da dor é a roda do demo. O medo da dor é a roda do demo. Ota, meu amigo Ota, dispensa a apresentação, né? Ota é um pouco meu herói de infância. Ele era editor da revista Med durante anos. E o Ota tem se dedicado à produção de palíndromos e ilustra palíndromos. Ele tem até o projeto de juntar esses seus palíndromos ilustrados em um livro. Esse é um projeto dele.
Então, a larva lavra lá. Vejam esse, por exemplo. Pablo Javier Alsina. O Pablo é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em engenharia pela Universidade Federal da Paraíba, é poeta cordelista nas horas vagas. E o Pablo dá uma pontinha de admiração pelo fato dele ser originário da Argentina. Ele é argentino e vive no Brasil há muitos anos, né? E ele produz palíndromos em português. Para poder produzir um palíndromo, é necessário um elevado domínio do idioma. E o Pablo não é nativo da língua portuguesa e ele tem um elevado domínio do idioma e faz pérolas. Por exemplo, o milico da torre detona fuzil e feliz ufano te derrota docílimo. Ele tem umas inversões muito interessantes nos palíndromos dele. Paulo Alberto Brombal, que causou assombro nos demais palindromistas quando se apresentou na Evil Live, no mês passado, né, em maio, 12 de maio de 2021. O Paulo é poeta, ele é autor, ele é escritor, e publicou um livro de poemas palíndromos, né, 50 poemas palíndromos, chamado Adual Lauda. E são poemas incríveis, né, um melhor que o outro. Aqui, vou ler um pequenininho, né? Serás o nada, ó verme, saiba só ser, calevê álatres, o sabiás em revoada nos ares. Ele é graduado em comunicação social e reside em Brasília desde 2007. Paulo Ferraz, meu amigo também de longa data, escritor, poeta, tradutor, editor, mestre e doutorando em teoria literária pela USP, e que ministra cursos e oficinas de poesia na Casa das Rosas, inclusive, vive em São Paulo. Também, no caso, é um escritor que utiliza o palíndromo como meio expressivo. Então, ele tem algumas pérolas como Reza Ferraz, Azar Refazer, que se refere a si mesmo. Paulo Henriques Brito, escritor, poeta, premiado, reconhecido, múltiplo tradutor, carioca, é tradutor e professor de tradução, literatura e criação literária da PUC do Rio de Janeiro. É autor de 10 livros, 6 de poesia, 1 de contos e 3 de ensaios. E traduziu mais de 110 livros. Aí eu troquei e-mail com eles, com ele, né, me referi a isso, 110 livros e tal, elogiando, né, e queria saber mais, porque eu traduzi 30 e já me considerava um super tradutor. Ele traduziu 110, né? E daí ele falou um número lá que eu fiquei abismado, né? Ele já traduziu muito mais livros desde então. Ele não para. E ele é autor disso que pode ser considerado um microconto. Ótimo, só eu que os omito. Microconto é quando você mais sugere do que conta, né? Do que narra, do que dá a conhecer. O Pedro Mohalen também é mineiro e também vive em São Paulo. É estudante de letras pela Universidade de São Paulo. Mantém o blog Esta Pouca Cinza Fria. E aqui ele tem um quadrado Saturn, né? Que onde está escrito Arepo é semeador, Ara roda e Messi opera. Eu até já falei para ele que eu tenho uma outra leitura. Eu tenho uma leitura em Bustrofedon. Uma leitura assim como se fosse o arado, né? No campo. Uma interpretação minha. Arepo Arepo roda em S, Ara, é semeador, opera. É isso. É a minha interpretação, a minha releitura do quadrado mágico do Pedro Mohalen. Ele tem outro. O Ricardo Bastos Cambrai é o nosso palindromista, que publica no Twitter, publica no Instagram, e ele é conhecido como um cronista do noticiário, né? Está sempre fazendo palíndromos que dialogam com o noticiário do dia. Bastante atuante, no Twitter. Ele estudou história na UFMG e vive em Brasília.
E ele publicou recentemente um livro em que reúne seus palíndromos, cujo título é O Palindromista. Ali é bonita, se desanimo, domina, se desatino, baila. Aqui o grande Rômulo Marinho, de quem falávamos no início. Rômulo Marinho faleceu em 2017, advogado, sindicalista e compositor, autor do livro Tucano na CUT, de 1998, onde ele reuniu 202 de seus palíndromos, e é um livro emblemático, é um livro enorme, né, de um grande autor da palindromia. A diva em Argel alegra minha vida. Ele vivia em Brasília nos últimos anos. Se eu não pulei ninguém. A Gina estava atrapalhando. Santiago Caraíva, no interior da Bahia, no litoral, na Caraíva. O Santiago frequentou os cursos de História na USP, Comunicação e Multimeios da PUC e Direito na Unip. É empresário do ramo de hotelaria, ele tem uma pousada em Caraíva. E é autor do livro A Interetnia, um livro de palíndromo, que ele reúne os palíndromos dele. E ele é autor desse também bastante conhecido, o Atari Piratão, que apareceu numa publicação na Piauí, número 2 da Piauí. Sérgio de Grez, que tem esse nome, esse cognome palindrômico, né? O nome dele é Sérgio Prudenciano Custódio. É escritor, caricaturista, professor de matemática, nascido no Paraná e reside em Cajamar, em São Paulo. E é um autor muito atuante no Facebook, na comunidade Gerador de Palíndromos. Ele, o Dilênio, o Ziro Roriz, o Gilberto Irabayashi, né? Gerador de palíndromos. E ele é um autor bastante profícuo, ele produz muito. Educagir, Rio Seco, você só irriga açude. Sofia Mariucci, formou-se em letras alemão pela USP, é ex-editora da Companhia das Letras, é poeta, é tradutora, já publicou palíndromos, né, no livro Socorro em Marrocos, organizado por André Sandoval. Vive em São Paulo. É também autora de monósticos, anacíclicos, poemas de um verso só, como este. Ele parece tecer a pele. Vitor Del Franco, que é paulistano, é escritor, poeta, editor, amigo de longa data. Também é um escritor que enveredou pelo palíndromo. Autor de vários livros de poesia. E ele tem também se dedicado a produzir poemas palíndromos como este, poema visual, Seres Seres. Seres Seres, com o título Clonagem. E Ziro Roriz, cujo nome de batismo é Osíris Roriz. Ziro é o seu apelido, né? E é um apelido palindrômico. Também um grande palindromista, também publicado, autor do livro Palíndromos, um desafio linguístico, de 2014. Também um autor bastante profícuo, engenhoso, produz palíndromos cíclicos, aqueles palíndromos que são circulares, né, que formam círculos. E ele é autor de alguns palíndromos que são bastante conhecidos, como, por exemplo, Megabobagem, Som e Temor Metemos, alguns palíndromos longos, aqui um palíndromo circular dele. E aí termina a antologia, né? E no final da antologia, eu consegui incluir, nas últimas horas, um soneto palindrômico meu, falando do organizador. Então, nas últimas, assim, nas últimas horas de encerrar o PDF para ir para a gráfica, eu consegui incluir, né? Por isso que está até datado aqui, 7 de dezembro de 2020. E aí, ó, já começa de trás para frente, podem ver, né? Agora já está de trás para frente, porque agora já é a outra parte. Agora é o outro lado do livro, o ensaio sobre a palindromia.
Então, já me perguntaram por que eu dei o nome de ensaio, né? Porque não teoria geral do palíndromo, porque não tratado sobre a palindromia, porque afinal é um tratado em si, né? É que já há um livro com o nome de Tratado de Palindromia, Carcino, Tratado de Palindromia, do Filói, que é um palindromista genial argentino, né? Só que tem uma diferença. O que ele chama de tratado, na verdade, é um ensaio. Ele dá muitas impressões pessoais sobre o palíndromo, sobre o fazer palindrômico. Mas ele chama de tratado. E eu fiz o inverso, né? Eu fiz um tratado que trata sistematicamente da arte do palíndromo e resolvi chamar de ensaio. Então, eu estou fazendo um bate-bola ali com o Filói, né? O escritor argentino. Mas também o fato de chamá-lo de ensaio me permitiu bater asas, me permitiu dar algumas impressões pessoais. E mais, ele é um texto denso, mas ele também é um texto lúdico. Isso eu faço questão de dizer, né? Ele também brinca com o palíndromo, ele também usa de bom humor, ele tem atividades. Então, é um texto mais denso, mas também não perde a ludicidade. Então, vamos lá. A orelha, quem assina é o Pérez Ruiz, presidente do Clube Palindromista Internacional, né? O Pérez Ruiz vive em Barcelona. Então, ele gentilmente me fez essa orelha, que eu traduzi para o português. Aqui o sumário. Deixa eu apresentar o sumário para vocês terem só uma ideia, bem sinteticamente. Apresentação, as palavras palindrômicas da língua portuguesa, bifrontes, quando as palavras têm duas caras, estruturas em palíndromo, frases palindrômicas, história da palindromia, léxico palindrômico, literatura e palindromia, palindromia no Brasil, palíndromos em outras línguas, palíndromos numéricos ou capicuas, e as ponderações finais, referências, respostas dos desafios e sobre o autor. Então é isso, como vocês podem ver, é um tratado extenso, 267 páginas de tratado. Não, a ideia não era fazer tão longo, mas eu acabei me empolgando, confesso. A ideia era seguir a proposta original. Os dois paradigmas que eu tinha eram o livro do Rômulo Marinho e o livro do Eno Teodoro Vanck. E nesses livros, o que eles fazem? Eles faziam uma introdução falando de maneira genérica e teórica sobre o palíndromo, né? E depois apresentavam palíndromos próprios, palíndromos deles. Esse é o padrão que eles estabeleceram. E quando eu tive a ideia de começar o projeto, eu quis fazer algo parecido, escrever um texto curto, né? E apresentar os meus palíndromos. Só que daí eu pensei, por que apresentar os meus palíndromos se eu posso convidar palindromistas para integrarem? Ainda mais com a experiência em antologia que eu tenho, né? Eu mudei de ideia. Em vez de apresentar os meus palíndromos, eu resolvi fazer a antologia. E aí os meus palíndromos eu vou publicar em outro livro à parte, só de palíndromos. E o ensaio era para ser um texto curto, introdutório, genérico, mas eu acabei me empolgando, né? A antologia foi crescendo, ficou enorme, 49 autores. O ensaio eu fui escrevendo e chegou a 267 páginas aí, né? Mas, enfim, vamos apresentar aqui, brevemente, aqui, uma epígrafe do Glauco Matoso, a quem eu agradeço, ele me cita ali, o Fábio Aristimuny. Eu fiz um palíndromo para ele utilizou o palíndromo, que é um decassílabo, num poema, né, me citando, agradeço. Dedicatória ao grande Eno Teodoro Vanck, cuja viúva, a dona Irma Vanck, do Rio de Janeiro, muito gentilmente autorizou a publicação e a inclusão do Eno na antologia. Agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer a ela. Aqui a apresentação. As palavras palindrômicas da língua portuguesa. Isso eu procurei também seguir a tradição, né? O Malbatarman fez uma lista de palavras palindrômicas, depois o Eno Teodoro Vanck fez a sua, o Rômulo Marinho fez a sua e eu fiz a minha, né, para manter. Só que eles fizeram uma forma de glossário. Eu fiz como vocabulário, não dei definições. Então, eu juntei aqui adjetivos, todos os adjetivos, advérbios, antropônimos, artigos, conjunções, gírias de internet, interjeições, marcas, neologismos, outros nomes próprios, preposição, pronomes, reduções, siglas e acrônimos, ainda siglas e acrônimos,
siglas estrangeiras de uso corrente no Brasil, substantivos comuns, termos de informática, topônimos e hipotamônimos, endônimos em outras línguas, verbos com pronome em posição enclítica, né? Só para dar uma ideia aqui de verbos, a boba, a cagaça, a casaca, a coca, a coça, a fifa. São todas palavras palindrômicas que totalizam 1001, né? 1001 termos palindrômicos que eu compilei. E aí depois eu continuo falando, eu explico um pouco os critérios, um pouco de cada das palavras escolhidas. Megalocaracolagem, que eu considero a maior palavra da língua portuguesa, e fui eu que a cunhei. Embora eu já tenha batido esse recorde, eu vou falar já a respeito disso. Ao final de todo o capítulo, eu ponho desafios. Então, no caso, o primeiro desafio, anamnese, algumas perguntas, né, para saber o que o leitor sabe sobre palíndromo, e depois confrontar o que ele sabe no final. Bifrontes, quando as palavras têm duas caras, como anotaram em maratona. Se lê de trás para frente, né? Anotaram vira maratona. Se lê de trás para frente, maratona vira anotaram. É o que nós chamamos de bifrontes, palavras com duas caras. Socorro, Marrocos. NATO-OTAN, uma entidade com dois nomes, um em francês, outro em inglês, e o acrônimo é palindrômico. Então, aqui é os pares, né? Por exemplo, Afana, Anafa, Arca, Acra, Amor, Roma, Avaro, Orava, Ares, Será, e assim vai. Compilei palavras bifrontes, né, da língua portuguesa, no total de 824 pares. Aí eu comento um pouco dessas palavras, dos critérios, o desafio, burilagem, estrutura em palíndromos. Aqui eu falo da simetria que aparece em diversos ramos, tanto do conhecimento humano quanto da natureza. Então, eu discorro a respeito da estrutura em palíndromo. Por exemplo, no cinema. Diversos filmes utilizam palíndromo como uma estrutura, né, como estrutura narrativa. Por exemplo, recentemente teve o filme Tenet, que pressupõe o palíndromo, né, até o título é palindrômico e se refere ao quadrado mágico. Mas não só, tem excelentes filmes que falam de palíndromo e utilizam recursos palindrômicos. Por exemplo, do Brasil, Felipe Barcinski tem o filme chamado Palíndromo, de 2001. É um curta-metragem, né? Que mostra em câmera reversa o dia de um sujeito. Palíndromos, de Todd Solondz, La Ruta Natural, de Alex Pastor, de 2004. Palindrome, de Ian Coultrera. Symmetry, a palindromic film, de Ian Pinel. Wes Anderson utiliza palíndromos visuais com a sua câmera. No conhecimento científico, como aparece, por exemplo, numa molécula da nona. Essa daqui é a fórmula da nona. O nome, né? A nona é um palíndromo. É uma acetona. E a fórmula química também é um palíndromo. Nos esportes, nós encontramos nos esportes a simetria, como no xadrez, como nos esportes de quadra, que pressupõem a simetria, dividido ao meio, metade para um lado, metade para o outro, como vôlei. No futebol, em que é possível passar pelas linhas, né? Mas, enfim, esses esportes de quadra pressupõem um equilíbrio ideal que é rompido, é como se quebrasse o espelho na frente do espectador. O equilíbrio. Nas histórias em quadrinhos, vejam aqui uma tirinha de Rio sobre palíndromos. Rio, que também gentilmente autorizou o uso do seu trabalho no ensaio. Na música, partituras palindrômicas, como essa daqui, a ópera Lulu, de Alban Berg, ou o próprio Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, cientista político suíço, também era compositor, ele tem um double canon renverse, que é uma partitura também em palíndromo. Um desafio com horários. Aí frases palindrômicas, falou de características gerais, falou de dígrafos, encontros consonantais, letra inicial. Aqui alguns exemplos de palíndromos cíclicos, ou seja, os circulares, né? Pacífica,
é uma palavra só, você pode ler dos dois lados, sentido horário, sentido anti-horário. Aqui, babaca, né? Você pode ler começando por um B ou por outro B. Homicício, explicando a técnica de produção do palíndromo ciclo. Palíndromos fonéticos, como os fast-chef, é fonético. Palíndromos silábicos, como estupro, proto-es, sílaba, sílaba. Quase palíndromos. Aí uma lista de palavras que se palindromizam com uma vogal, né, com um artigo. A baba, a cuca, a papa. Ou aqui, quando são semipalíndromos ou bifrontes, a barba, a braba, a gota, a toga, a moda, a doma, a tapa, a pata. Parece que a qualidade da imagem caiu, não sei se tem que fazer alguma coisa. Enfim. Seleção de palíndromos clássicos na língua portuguesa. A bababá, babu a passa, Paula, após a sopa, até o poeta, e acabam sendo utilizados em outros palíndromos, né, como fragmentos de outros palíndromos. Aí um desafio, história da palindromia, conta a história do surgimento, a criação do palíndromo pelo poeta grego Sócrates de Maroneia, no século III a.C. Sócrates, que acabou sendo morto pelo rei Ptolomeu III, porque ele satirizava o rei do Egito, e acabou sendo morto por isso. E até numa Ivolave recente eu mencionei isso. Ele deixou duras lições para nós. Primeiro, o palíndromo como recurso de humor. Né? O palíndromo é um recurso de humor bem a propósito. E também o palíndromo como instrumento de crítica dos poderosos. Né? Então, são lições importantes aí que o Sócrates de Maroneia nos deixa e que nós, palindromistas, podemos seguir. E aí o engenho romano, né, o quadrado mágico, aqui uma representação, uma transcrição do quadrado mágico em uma coluna de Pompeia, que foi soterrada pela erupção do Vesúvio no ano de 73 depois de Cristo, depois da Era Comum, e ficou lá, quadrado mágico, né, soterrado, e foi descoberto depois. Aqui as possibilidades de interpretação do quadrado mágico. As fontes bizantinas, como Nipson, Anomemata, Monon Opsin. Lavar os pecados, não apenas a face, é um palíndromo que existe, que era colocado em fontes bizantinas. No Renascimento em diante, aí um desafio para se produzir com movimentos do cavalo de xadrez, né? Que palavras produzir no quadrado mágico. Léxico palindrômico, então a origem da palavra palíndromo, no caso do inglês, né? Palindrome, pelo Ben Jonson, que utilizou em um poema, que está o poema reproduzido e traduzido. Aí a palavra palíndromo em várias línguas, um comentário sobre o palíndromo em grego, que tem um outro nome, que é algo como escrita cancerosa. Isso é curioso e irônico. Então, a palavra palíndromo, que existe em tantas línguas, é de origem grega. É construída com étimos gregos. Mas, em grego, a palavra palíndromo seria escrita cancerosa. Tá? Carquinique grafê. É uma curiosidade. Aí, as referências em dicionários que mencionam o palíndromo em língua portuguesa. E a palavra palindromia, essa é um cavalo de guerra meu, né? É uma briga que eu compro. A palavra palindromia não consta nos principais dicionários da língua portuguesa, não com o sentido de atividade relacionada ao palíndromo. A arte de produzir palíndromos, de procurar palíndromos, de estudar palíndromos, eu chamo de palindromia. Nos dicionários, palindromia é definida como sendo a recidiva de uma doença, a recaída, quando uma doença volta a acometer o indivíduo. Isso é chamado de palindromia. Então, essa outra acepção é uma briga minha, né? Eu gostaria que essa outra acepção fosse incluída nos dicionários. E, para isso, eu dou um suporte teórico aqui, tecnonímico, da palindromologia, né, da área de estudos do palíndromo, para essa inclusão. E eu faço um glossário da palindromia com definições, né, termos como aibofobia, edifilia, enomania,
anacíclico, anaciclismo. Então, elenquei 66 palavras que são técnicas, tecnônimos da palindromia, e lhes dei o significado, né? Isso poderia ser incluído no dicionário. Aí um sexto desafio, que é a tradução de quadrado mágico. Literatura e palindromia. Aqui eu falo do cruzamento entre a literatura e o palíndromo, né? Então, autores que empregaram o palíndromo existem desde a antiguidade. Então, alguns autores, como Sócrates de Maroneia, que é considerado o criador, embora nenhum palíndromo dele tenha nos chegado, João Timoneda, William Candler, Velime Klebernikov, James Joyce, Luiz de Vilmorin, Júlio Cortázar, Lorenzo Garcia Veiga, Georges Perec, Primo Levi. No Brasil, Chico Buarque, Osman Lins, Paulo Henrique Brito, que está na antologia conosco. São autores que se dedicaram à palindromia, né? Escritores que se dedicaram à palindromia. E aí, eu discorro sobre a autoria coincidente e o incidente de coautoria, que é um fenômeno muito comum na palindromia, ou seja, a criação do mesmo palíndromo por duas ou mais pessoas. Às vezes acontece de duas pessoas chegarem e criarem o mesmo palíndromo, sem ser plágio, né? Criação intercorrente. Então, isso é muito comum. Então, eu discorro sobre esse fenômeno, sobre a questão da autoria. Aí eu passo a falar sobre o palíndromo como artifício da literatura, ou seja, autores de literatura que são escritores e que utilizaram o palíndromo. Tá? Depois eu falo de palindromia, aqueles que usam o palíndromo como peça de arte. Então, vejam, palíndromo como artifício da literatura, eu cito um pouco de teoria literária, cito autores, vários autores, aqui é o Klebernikov, em russo, o Edgar Allan Poe, com Raven Never, tem um palíndromo fonético das consoantes, né? RVN, NVR, é um palíndromo sonoro, uma aliteração palindrômica. No Ulisses, do James Joyce, há palíndromos, né? Ele punha o maior palíndromo da língua portuguesa lá, e também ele cita dois palíndromos no meio do texto. E aí tem as traduções, 3 traduções brasileiras do Ulisses, do James Joyce, que é a tradução do Antônio Wise, a tradução da Bernardina Silveira Pinheiro e a tradução do Caetano Valdrigues Galindo. A propósito, eu tenho um artigo científico publicado na revista de tradução, Caderno de Traduções da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu trato sobre isso, sobre as 3 traduções brasileiras do Ulisses de James Joyce. Chama-se... Nossa, me fugiu agora. ABC das traduções brasileiras do Ulisses de James Joyce. Esse é o nome do artigo. E aqui eu pego algo que eu já tinha discorrido lá, né, e transponho para cá, para falar dessa questão da tradução do palíndromo. Palíndromo como gênero discursivo, à luz da teoria do Bakhtin. Aí o palíndromo como obra literária, ou seja, autores que são palindromistas. Não são escritores que usaram palíndromo. São palindromistas que produzem obra palindrômica. Aí eu discordo, menos no Brasil, tá? Aqui é em outros países, porque no Brasil eu deixei um capítulo à parte. Então, eu trago exemplos de outras línguas em que se usa o palíndromo como gênero discursivo, como obra de arte mesmo. A revista Sema Games, mantida pelo Clube Palindromista Internacional, com sede em Barcelona, já está indo para o seu número 131, desde 1987. Uma revista antiga aí, né? Então, vejam, notem que o livro é colorido, né? Acabei esqueci de mencionar, mas isso é autoevidente. O 7º desafio, Geografia na Cíclica. Capítulo 8, Palindromia no Brasil. Aqui eu falo sobre a palindromia no Brasil. Então, começo citando os dicionários que tratam da palindromia, as obras de autores, como
O palíndromo mais antigo registrado, Roma me tem amor, no dicionário da língua portuguesa, em 1789. Palíndromo mais antigo que nós temos. O Barão de Tararé, eu explico a obra dele, já falei um pouquinho ali dele, né? Então, aqui falo da obra dele, o Barão de Tararé. Depois, Pedro Nava, Malba Tarran. O Guimarães Rosa também tem um incidente palindrômico. Quando num conto, um dos personagens fala ai Zé, opa, não parava de falar. E aí o tradutor dele, se não me engano, para o italiano, escreveu uma carta perguntando o que queria dizer isso, porque repetia tanto. Aí o Guimarães Rosa falou, traduza como quiser, porque de trás para frente fica a poesia. Ai Zé, opa, é a poesia. Então é uma coisa intraduzível, disse o Guimarães Rosa. Então é um incidente palindrômico aqui. Na verdade, de bifronte ou semipalíndromo. O Caetano Veloso com Irene Gui, Augusto de Campos com Rever, Ava Lovara de Osman Lins, Afonso Arinos de Melo Franco com Amor a Roma, Vivaldi Moreira, de quem eu já falei, escritor mineiro, o Chico Buarque, aí o comentário do Jaguar, no Pasquim, sobre o palíndromo do Chico, aí o Fraga, que produziu uma resposta ao Chico Buarque, produziu uma enxurrada de palíndromos também no Pasquinha, que eu reproduzo uma página, né, dessa publicação do Fraga, que, aliás, eu já contei numa live, né, que deu muito trabalho para conseguir. Hoje está fácil, hoje já está online, mas a época que eu estava atrás não conseguia, eu fui bater no Clube de Criação de São Paulo, que foi uma página premiada, né, e lá eles tinham no anuário deles, e eles fizeram uma cópia e me mandaram. Foi bem difícil de conseguir essa imagem aqui. Hoje, com buscando no site da Biblioteca Nacional, você acha, né? Todo o acervo do Pasquim está disponível lá. Otto Lara Rezende, que também passou a discorrer sobre palíndromos nas suas crônicas, por incitação dos seus leitores que queriam que ele falasse mais. Ele voltou várias vezes ao palíndromo. Quem mais? Jaguar. Eno Teodoro Vanck, Milor Fernandes, Eno Teodoro Vanck. Aí o Rômulo Marinho. Aqui a capa do livro do Rômulo Marinho, Tucano na CUT. Vejam que beleza essa capa, né? Tucano na CUT do Rômulo Marinho. Arnaldo Antunes, Felipe Barcinski, o cantor e compositor Otto. Um livrinho sobre como se escreve morfologia palíndromos da editora Abril, sem autoria. Não tem indicação de autoria, mas foi uma obra importante para crianças, né? E que marcou a época. Cláudio Júlio Tognoli, Guto Lacaz, Laerte, mais uma tirinha da Laerte, que também nos autorizou a reproduzi-la. Publicação do número 2 da revista Piauí. Aí menção a alguns autores, Chico Matoso, Paulo Werneck, Marina Wisnik, Sofia Mariucci, Tanatologia. Neuci Gonçalves, a FLAP, um panfleto Lê Doutor Cordel, lançado durante a FLAP de 2007, primeira coletânea de palindromistas, de palíndromos do Brasil. Gustavo de Carvalho, Glauco Matoso, que incorpora alguns palíndromos em sonetos seus. Aliás, o Glauco Matoso tinha feito aquele poema que eu mencionei no começo, está na Epígrafe, né? Espero poder contar com ele na antologia. Ele quer ler o ensaio, então eu vou mandar para ele, combinei de mandar para ele em PDF, para ele poder ler, fazer a leitura com o leitor automático. Então ele diz que faz questão de ler o livro, que o tema lhe interessa muito. Então um abraço aí para o Glauco Matoso. No Instituto Inhotim, em Brumadinho, há duas obras que se referem a palíndromos. Tem a obra Troca-Troca, que são alguns fuscas que têm palíndromos de Luiz Andrade, e tem também a obra Palíndromo Incesto, de Tunga, né? que é uma obra plástica.
Aqui, alguns palíndromos do Luiz Andrade. O meu livro, Pré-datados, onde eu publiquei poemas palíndromos também. Antônio Éder. Aqui, uma página do livro dele, O Breve Verbo, em que ele discorre sobre palíndromos. Marina Wisnik, no livro Sós. Marina Wisnik, que infelizmente não atendeu a tempo. Nós chegamos a ter contato para ela entrar na antologia, mas a gente acabou perdendo contato e ela não pôde entrar, infelizmente. Mas eu menciono o trabalho da Marina Wisnik aqui, do lado do ensaio. Ela não está na antologia, mas está mencionada no ensaio. Por exemplo, Lá Vou Eu em Meu Eu Oval, um palíndromo dela emblemático. Ziro Roriz, de que já falamos, Santiago Caraíva também. Braulio Tavares, cronista, que trata do palíndromo em vários de seus textos. Menciona o trabalho do Fraga. Renato Matos, multiartista, candango, tem um livro chamado, como é o nome do livro dele? Palindrimas. Palindrimas. É um livro que eu ainda não tenho no meu acervo palindrômico. Estou contando aí com o meu amigo Ricardo Cambraia para me conseguir uma cópia. É um vácuo na minha coletânea palindrômica. Gabi Marcondes, Manu Laffer, que tem essa música em versos palindrômicos. O poeta paulistano Victor Del Franco, que aqui tem um poema em versos bifrontes. O programa do canal TV Brasil, que publicou um episódio sobre palíndromos, do programa infantil Teco Teco. Paulo Brombaum, eu cito aqui o livro dele, aqui tem um poema excelente que a gente está chamando de poema, como que é? Antecipatório, eu me esqueci agora. Eu sei que ele já está fazendo escola, né? É um poema excelente. O palindromista, nosso Ricardo Cambraia. E vários outros, né? E vários desses têm atuado bastante na internet, nas redes sociais. Seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram. São vários desses autores bastante conhecidos e divulgados recentemente. E o 8º desafio com letra inicial, palíndromos em outras línguas. Então, aqui eu apresentei palíndromos, alguns palíndromos, 11 palíndromos em cada uma dessas outras línguas. Então, tem palíndromos em alemão, palíndromos em catalão, palíndromos em espanhol. A Mercedes S. de Crema, Anita Lava Latina, em francês. Casier VTC palindrome, ne mord ni lapsetive ressaca. Quer dizer, empinar rápido este palíndromo, não morde nem lambe este bêbado saco. Em grego, a Eneanea, quer dizer eternamente nova. Em inglês, Cigar, Toss It in a Can, It's So Tragic, de Marvin Terban. E quando eu apresento algumas palavras palindrômicas no idioma, bifrontes, né? E alguns palíndromos emblemáticos em italiano. Ai lati d'Italia, nos lados da Itália. Em latim, mitizero, retine leniter ore sitim. Suave sou, mantenho delicadamente a boca seca. E aí uma amostra babélica em vários outros idiomas. Eu pedi ajuda para amigos para fazer tradução, então do árabe, do basco, do esperanto, do finlandês, do galego, holandês, húngaro, japonês, no sistema hiragana, mandarim, occitano, russo, uma amostra babélica aí de vários idiomas, palíndromos em vários idiomas. Desafio com nomes próprios. Aí, capítulo 10, palíndromos numéricos, também chamados de catacuas. Aí eu falo de aspectos gerais, palíndromos em números. Vou discorrendo sobre a quantidade de palíndromos numéricos que há, cálculos matemáticos que Malbataan apresenta. E Malbataan fala, né, assinala que alguns números palindrômicos são bastante famosos, como o 33, que é a idade de Cristo, 666, que é a idade o número da besta, 1001 é o número dos contos das Mil e Uma Noites. Aqui uma compilação que eu fiz de números palindrômicos em algarismos romanos, claro, em uma quantidade limitada, né, até 5 milhões e pouco,
Aí eu compilei os palíndromos que são os números palindrômicos em algarismos romanos. Inclusive, eu tenho um artigo escrito com o meu ex-aluno, amigo, Elvis Sicora, sobre algarismos palindrômicos em algarismos romanos, né? É um artigo que a gente publicou, está na internet, a gente publicou no site do Rever, a gente pretende publicar uma versão estendida, né, ampliada, em alguma revista acadêmica ainda. Não deu tempo de incluir a referência aqui, então essa lista aqui que eu fiz foi a prévia do que nós fizemos. Então, com o Elvis Sicora, a gente fez uma lista completa de todos os números palindrômicos em algarismos romanos, né? Ele desenvolveu um algoritmo aí, né, para encontrar, e a gente conseguiu consolidar isso e escrever um artigo a 4 mãos. Calendário palindrômico, datas palindrômicas, inclusive a data da nossa próxima Evil Live. As Evil Lives têm sido em datas palindrômicas. Então, a próxima vai ser no dia 12/6/21, próximo sábado, né? E depois 12/7/21, e assim datas palindrômicas. Então, eu falo das datas palindrômicas, falo de datas emblemáticas, como, por exemplo, no ano 202 da Era Comum, o imperador Sétimo Severo outorgou leis contra os cristãos. Em 212 foi o Edito de Caracalla, que estendeu a cidadania romana a todo o império. Em 1991, renúncia de Gorbachev. E também 29/11... Não, peraí. Em 29 de setembro de 1992, a renúncia do Collor, né? Então, aqui as datas capicúas do século XXI, as datas capicúas do século XXII. Aqui uma curiosidade, o meu contrato com a editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a EduNILA, tinha que ser publicado, né? O contrato, como é que fala? O extrato do contrato tinha que ser publicado no Diário Oficial, porque é uma editora de Universidade Pública Federal, Universidade Federal. E a publicação se deu no dia 9/10/2019, uma data palindrômica, e eu fiz questão de incluir no livro. A editora me permitiu, né? Ainda mexia no PDF. Aliás, várias vezes eles me permitiram. Horários capicúas, aqui infelizmente vou ter que fazer uma errata, que era para ter sido em forma de mostrador digital, mas saiu com a fonte errada aqui, infelizmente. E números, horários capicúas, palíndromos primos, quadrados palindrômicos. Opa! Aqui como é que chamam? Esqueci o nome. Repunits. Um quadrado de Repunits, números só com 1, né? Dá números palindrômicos, capicúas. Soma palindrômica, eu apresento um quadro com as somas palindrômicas até 101. Os números de Lichtel, como são chamados, e eu não preencho o finalzinho, que daí vira o desafio. O próprio autor tem que aprender a fazer o quadrado palindrômico e preencher os números aqui. Ponderações finais, né? Minhas considerações finais, reflexões. Aí as referências bibliográficas, eu faço referências de estudos da palindromia, né? Livros que tratam do palíndromo, ou obras, né, que tratam do palíndromo. Literatura palindrômica e obras com estrutura ou temática palindrômica. E outras fontes, né, que não são necessariamente sobre palíndromos, mas que têm alguma importância para a palindromia. E aí, depois das referências, as respostas aos desafios. Então, eu dou respostas, mesmo quando não há uma só resposta, eu assinalo respostas possíveis. Por exemplo, tem desafios que eu dei nomes próprios, nomes de pessoas. Por exemplo, Jennifer, para o leitor fazer um palíndromo. Daí eu dou uma resposta, eu dou aqui, mas é uma das possíveis, né, respostas. Ele pode fazer infinitas possibilidades de palíndromos com esse nome. Então, eu dou uma possibilidade. Aqui as soluções dos desafios, ou possíveis soluções aos desafios. E aí termina com
a minha biografia, né, sobre o autor. Aí, do outro lado, sobre o organizador da antologia, meu soneto palindrômico ali, né? É isso. É isso, caros ouvintes, caros espectadores. O livro Ararahara, né? Ensaio sobre a palindromia, antologia de palíndromos, publicado pela editora Unila, de que eu sou organizador de um lado e autor do outro. Muito bem, então o livro provavelmente estará já à venda proximamente. Então, para quem tem curiosidade, apresentei aí no meu desempacotamento, no unboxing. Espero que tenha servido e espero encontrá-los nas minhas lives, tá? Se você gostou aí do vídeo, curta, clique em seguir e você vai ficar sabendo das próximas Evil Lives, ok? Muito obrigado, encerramos aqui. Até a próxima.